Então vamos estudar o primeiro dia de devocional da lição 3, que fala de Abigail, desse livro maravilhoso do Max Lucado, As 10 Mulheres da Bíblia. Vamos lá? Para você que tem o material, abre aí seu livro na página 59 e acompanhe a leitura. Lembre-se de fazer os destaques necessários com a sua caneta e deixe que o Espírito Santo vá revelando aquilo que verdadeiramente ele precisa transformar na sua história através da vida de Abigail. Gostaria de chamar você para pegar o seu caderninho para anotar também. E se for necessário, pause o vídeo e leia o material, a passagem bíblica, para que você possa acompanhar da melhor forma possível. Tá bom? Vem comigo então. Primeiro dia, o único refúgio, o grosseirão de Carmelo. Abigail viveu na época de Davi e era casada com Nabal, nome que significa insensato em hebraico. Ele fazia jus à definição. Pense nele como um Saddam Hussein da região. Possuía gado e ovelhas e se orgulhava de ambos. Mantinha a adega bem abastecida, era um mulherengo contumaz e circulava pelas ruas da cidade, Carmelo, numa enorme limusine. Tinha cadeiras cativas na primeira fila dos torneios de NBA. Possuía um jatinho da Learjet e estava sempre pronto para um bate-volta até Las Vegas a fim de lá passar uma semana na jogatina. Meia dúzia de guarda-costas grandalhões o seguiam por onde quer que fosse. E ele precisava dessa proteção. Era intratável e irascível, né? Um verdadeiro cão calebita, de natureza tão destemperada que ninguém consegue falar com ele. Tinha aprendido boas maneiras no zoológico da cidade e jamais conheceu alguém que não o enraivecesse ou um relacionamento que ele não arruinasse. O mundo de Nabal girava em torno de uma pessoa, Nabal. Não devia nada a ninguém e ria só de pensar em repartir alguma coisa com alguém, muito menos com Davi. Davi desempenhava o papel de Robin Hood no deserto e ele e seus soldados protegiam fazendeiros e pastores dos bandidos e dos beduínos. Israel não dispunha de patrulha rodoviária nem de força policial, portanto, Davi e seus homens poderosos atendiam a uma necessidade concreta nos campos. Eles protegiam com tamanha eficiência que um dos pastores de Nabal chegou a dizer: dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 16. Deixa eu só contextualizar. Nabal tinha posses e Davi se propunha a fazer a segurança, né, junto com seus mais de 600 homens, ao redor de grandes fazendeiros. E Nabal foi uma dessas pessoas. E aí, Davi protegeu, cuidou muito bem, a ponto de não deixar que nada nem ninguém acontecesse a ele e ao rebanho que ele tinha. E aí, vamos prosseguir aqui para você entender mais sobre isso, né? Se bem que aqui ele começa com as questões, né? Então, assim, é interessantíssimo. Se você puder, pare um pouquinho e faça a leitura do capítulo 25, né? De 1 ao 44, do versículo 1 ao 44, você vai entender perfeitamente o contexto que estava em torno do que aconteceu e da importância dessa mulher na vida desse povo, dessa região. Então, vamos lá. Primeira questão, vamos começar a conhecer os personagens de Davi, Nabal e Abigail. Em 1 Samuel, capítulo 25, como eu falei para você. Quais são algumas das descrições que encontra sobre Nabal? Aqui no próprio texto ele já traz algumas características de Nabal, mas dá uma paradinha, vai lá, lê esse capítulo, eu sei que você vai conseguir ler e a história é deliciosa de ler e você vai trazer as características de cada um deles, né? Então, quais são algumas das descrições que encontra sobre Nabal? Que quadro o autor nos oferece a respeito da personalidade dele e de que forma ele age insensatamente? Então, para um pouquinho, reflete sobre isso e responde, tá? Segunda questão. Quais são algumas das descrições encontradas de Abigail? Como você percebe que ela vive de acordo com essas descrições mediante suas atitudes? Então, para que você também vai se surpreender com essa moça chamada Abigail. Na terceira questão. Repare nas palavras do servo em 1 Samuel 25, de 14 a 16. Com base nesses versículos, como você descreveria Davi e seus homens? O que isso diz sobre o coração de Davi? Eu já dei um pequeno spoiler aqui sobre isso,
mas eu gostaria que você parasse, desse uma passada lá na Bíblia, nesses versículos que o autor propõe, e responda, deixa a tua mente começar a trabalhar em pensamento, em entendimento por meio do Espírito Santo e trazer aquela revelação personalizada daquilo que Deus quer transformar em você através dessas respostas, tá? Terceira questão, a quarta questão agora. A Bíblia tem muito a dizer sobre os perigos de não agirmos com sabedoria. Como os versículos seguintes descrevem um insensato, descrevem um insensato. Como essas descrições têm a ver com Nabal. Eu vou citar essas descrições, mas depois de você já ter lido, você vai ter muito mais entendimento e vai fazer mais sentido para que você possa fazer a descrição e a relação do versículo com as características de Nabal, ok? Então, está escrito em Salmos 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Faz a tua reflexão e coloca aqui como é que essa descrição tem a ver com Nabal. Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Próxima passagem, Provérbios 20, versículo 3. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. A próxima passagem é Provérbios 29, 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. E o último versículo, Eclesiastes 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Para, reflete e responde. E então podemos prosseguir para a segunda leitura desse primeiro devocional. Um rei em fuga. Davi fora levado a assumir aquele papel por causa das ações do rei Saul, que àquela altura o tinha efetiva e sistematicamente isolado de toda fonte de estabilidade. Sua meia dúzia de tentativas de assassinato pusera fim à carreira militar de Davi, e sua perseguição levara o casamento de Davi a uma ruptura. Depois que a mulher de Davi, Mical, ajudou a escapar, Saul exigiu dela uma explicação. Ela mentiu. Ele me disse que eu o deixasse fugir, senão me mataria. Está em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 17. Davi nunca mais acreditou em sua mulher. Eles até permaneceram casados, porém dormindo em camas separadas. Preste atenção, porque essa informação ela é relevante porque a gente vai entender da vida de Davi mais na frente, tá? Então, ele se separou de Mical, né? Olha só, eles até permaneceram casados, porém dormindo em casas separadas. Davi fugiu da corte de Saul para a casa de Samuel, mas tão logo chegou, alguém já dissera a Saul que ele estava lá. Davi correu até Jonatas, mas nada havia que o amigo pudesse fazer por ele. Jonatas não podia deixar a corte nas mãos de um louco. Ele tinha de ficar com seu pai. Davi podia ouvir o fio da linha da sua vida esticado. Sem lugar na corte, sem posto no exército, sem mulher, nem sacerdote e nem amigo. Nada a fazer senão fugir. Olha a situação de Davi nesse tempo. No entanto, durante esse período aflitivo na vida de Davi, a palavra refúgio surge como uma de suas favoritas. Circula cada vez que ela aparece no livro dos Salmos, e em algumas versões chegará a contar mais de 40. Embora Davi não tenha para onde ir, ele sabe que Deus é o seu refúgio e que não está sozinho. E nas profundezas de uma caverna, naquele deserto, uma voz suave entoa: misericórdia, Deus, misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Isso está em Salmo 57, versículo 1. Gente, aqui dessa segunda leitura a gente já tem muita coisa para tirar, mas isso é uma construção para o que está por vir nos próximos dias, então fique bem atenta. Leia a segunda vez, escute novamente a leitura, mas por favor não fique na leitura de uma única vez, tá? Vamos entrar então na quinta questão. Verifica um pouco a história pregressa de Davi em 1 Samuel, capítulo 18, de 6 a 9,
Depois, capítulo 19, versículo do 11 ao 18. Depois, no capítulo 22, de 1 a 2. E no capítulo 23, versículo 14. Eu sei que é muita coisa, mas se você não tem o livro, para um pouquinho, anota todas as passagens para que você possa dar uma lidinha na sua Bíblia. Por que Saul estava atrás de Davi? E depois de ler essas perguntas, depois de ler cada uma dessas passagens, você vai ter a certeza e a resposta dessa pergunta. Prosseguimos então para a questão número 6. Alguma vez você já sentiu como Davi, que estava sendo atacado injustamente? Como reagiu à situação? Qual foi o resultado? Atacada injustamente. Essa é a palavra dessa pergunta. Então você não pode deixar de refletir sobre isso. Atacada injustamente. Essa palavra injustamente, ela traz muitas reflexões. Por quê? A maioria dos nossos pecados são cometidos porque nós nos sentimos injustiçadas. Algo que aconteceu que não foi justo com você. Então, por favor, gaste tempo nessa pergunta. Gaste tempo na meditação da sua resposta. E a sua resposta, ela não precisa ser a resposta certa. Ela precisa ser uma resposta que está conectada com aquilo que o Senhor está trazendo de revelação para você. Não perca essa oportunidade. Se permita viver esse momento em meditação na palavra de Deus. Ore, talvez coloque uma música de fundo. Abra aí no YouTube uma outra janela, uma outra aba aí da sua internet e coloque uma música sem letra para que você possa meditar. Isso traz a você uma sensação de mais intimidade com você mesmo e automaticamente vai te trazer para esse lugar de mais intimidade com Deus. Ora e pede a Deus para revelar a você o que de fato você tem passado de forma injusta, porque a pergunta ela está relacionada ao sentimento que você teve, assim como Davi, de estar sendo atacado ou atacada, nesse caso, injustamente. Retome então a sua leitura e volte para a questão número 7. Davi escreveu vários salmos enquanto fugia do rei. De acordo com os versículos seguintes, o que Davi fez em resposta ao comportamento bárbaro de Saul? E a gente tem algumas passagens, eu vou citá-las para que você possa refletir e trazer as suas meditações e respostas. Está escrito em Salmo 59, de 14 a 16. Meus amigos voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida, perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Pare um pouquinho e reflita, medite nessa palavra. Próxima passagem é Salmo 52, de 7 a 9. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Confiou em sua grandeza, em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Para um pouquinho e medita nessa palavra, depois retoma para o próximo salmo. Salmo 57, de 1 a 3 e depois versículo 7. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e sua fidelidade. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Medita nessa passagem e retoma aqui para a gente continuar na pergunta número 8. Quem ou o que você busca como refúgio antes de se voltar para Deus? Como lhe parece o ato de buscar refúgio no Altíssimo Deus quando alguém magoa ou ataca você? São duas perguntas diferentes. Que você possa refletir e gastar tempo meditando sobre isso. Não é à toa que o devocional é uma parte do dia em que nós conseguimos entrar nessa presença forte do Senhor, né, no Espírito Santo, deixando que Ele flua no nosso coração e revelando a cada um de nós aquilo que precisa ser transformado.
onde está o cerne de cada ferida, de cada questão, em que momento nos sentimos atacadas, em que momento nos sentimos rejeitadas, em que momento nós nos sentimos magoadas, né? E quem é que você tem buscado, né? A quem você tem buscado como refúgio, a quem você tem clamado, né? Antes de buscar Deus. Será que você pega o telefone para conversar com alguma amiga? Será que você busca seus pais, algum irmão, né? Como é? Quem é que você busca antes de buscar a Deus quando você está vivendo uma situação como essa? Ou será que você busca a Deus em primeiro lugar? Nabal rejeitou Davi. Saul ameaçou Davi. Mas o que Davi tinha feito? Humildemente servir ao rei e proteger os homens de Nabal. E era assim que ele era recompensado? Ele tinha confiado em Deus e isso era o que ele recebia de volta? Davi tinha razões para rejeitar o Criador e seguir seu próprio caminho, mas em vez disso ele perseverou no Senhor, pois sabia que o Senhor era o único bem constante no mundo, envenenado pelo orgulho e pelo poder dos homens, como Saul e Nabal. Aleluia! O Senhor é o único bem constante, independente das circunstâncias. 1000 cairão à tua direita, 1000 à tua esquerda, e tu não serás abalado. O Senhor é o nosso bem constante. Precisamos fazer o mesmo, continuar fazendo bem, confiando em Deus, perseverando nele ainda mais. Não importa se os outros merecem aquilo que nós fazemos. Não importa se as pessoas estão dando o devido reconhecimento que você sabe que é merecido. Quem precisa de reconhecer aquilo quem você é e o que você faz é Deus. Senão você não está fazendo para ele, você está fazendo para os homens. Então que essa palavra possa entrar como uma flecha que acerta o alvo no seu coração. Ele é nosso refúgio e enquanto estamos sob suas asas, encontramos cura para as nossas feridas e recuperação para a nossa alma. Amém? Então que você possa meditar em cada detalhe de tudo que a gente leu até aqui e de fato promover, para que Deus possa promover em você uma transformação constante e contínua, porque essa é a transformação que ninguém te oferece. Essa é a transformação que só você poderá viver na presença de Deus. Amém? Daqui a pouquinho estaremos juntos no segundo dia do nosso devocional. Beijo no